Você já se sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e vozes ao seu redor gritassem para você fugir, desistir, abandonar tudo. Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais poderosos e menos compreendidos da Bíblia, um salmo que foi escrito em meio ao terror absoluto, mas que carrega uma revelação tão profunda que tem sustentado o povo de Deus por mais de 3.000 anos. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma mensagem de esperança, mas uma verdade arqueológica, linguística e espiritualmente confirmada que vai transformar completamente sua maneira de enfrentar o caos. Vamos ler juntos o Salmo 11 na íntegra e depois vamos desvendar cada camada dessa revelação extraordinária. No Senhor me refugio. Como dizeis à minha alma, foge para o teu monte como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem a flecha na corda para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando são destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma aborrece. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu cálice, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos lhe verão a face. Para entendermos a profundidade devastadora e ao mesmo tempo reconfortante deste salmo, precisamos voltar aproximadamente 3.000 anos no tempo, para o período que historiadores e arqueólogos chamam de período monárquico unido de Israel, por volta do ano 1000 a.C. A tradição judaica e a maioria dos estudiosos bíblicos atribuem este salmo ao rei Davi, escrito provavelmente durante uma das perseguições mais intensas de sua vida. Arqueólogos descobriram que naquela época a região de Judá era marcada por constantes conflitos territoriais, e a vida de um líder estava sempre sob ameaça de conspirações palaciais e emboscadas militares. O contexto mais aceito pelos eruditos é que este salmo foi composto durante a perseguição de Saul a Davi, quando o jovem ungido precisou fugir para o deserto de Judá. Essa região, que hoje corresponde à área próxima ao Mar Morto, distante aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, era conhecida por suas cavernas e montanhas rochosas que serviam de refúgio. Uma jornada a pé naquele terreno acidentado levaria cerca de 2 a 3 dias. Especialistas em geografia bíblica explicam que o deserto de Judá era um ambiente hostil, com temperaturas que podiam ultrapassar 40 graus Celsius durante o dia e cair drasticamente à noite, tornando a sobrevivência um desafio constante. Agora, vamos mergulhar na riqueza linguística que transforma completamente nossa compreensão. A primeira palavra-chave do Salmo é refúgio. No hebraico original, a palavra usada é shazá, que não significa simplesmente se esconder ou fugir covardemente. Linguistas hebraicos explicam que shazá carrega o sentido profundo de buscar proteção confiante em alguém mais forte, como um filhote que corre para debaixo das asas da mãe. Para aquela sociedade tribal, onde a proteção do clã era questão de vida ou morte, isso significava uma declaração de lealdade absoluta e confiança inabalável. Quando Davi diz, "No Senhor me refugio", ele está fazendo uma afirmação teológica revolucionária. Sua segurança não está em estratégias humanas, mas na soberania de Deus. A expressão "foge para o teu monte como pássaro" revela algo fascinante sobre o contexto cultural. Antropólogos culturais revelam que na antiga Judeia, pássaros eram símbolos de fragilidade e vulnerabilidade, especialmente diante de predadores.
Quando os conselheiros de Davi usam essa metáfora, eles estão essencialmente dizendo: você é fraco, você é vulnerável, fuja enquanto pode. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas valorizavam extremamente a coragem e a firmeza como virtudes essenciais de um líder. Sugerir que alguém fugisse como um pássaro era uma afronta devastadora à sua honra e à sua capacidade de liderança. Mas aqui vem uma descoberta arqueológica impressionante. Escavações recentes em Qumran, próximas ao local onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, revelaram que havia uma rede complexa de cavernas e esconderijos que eram usados por fugitivos políticos na antiguidade. Historiadores documentaram que essas cavernas, algumas com capacidade para abrigar dezenas de pessoas, eram equipadas com sistemas rudimentares de coleta de água e armazenamento de alimentos. Isso nos mostra que a sugestão de fugir não era apenas covardia, mas também uma estratégia de sobrevivência bem estabelecida naquela cultura. O conflito interno de Davi era real e culturalmente validado. A palavra ímpios, no versículo 2, vem do hebraico rechaim, que significa literalmente os que causam agitação, ou os que vivem em rebelião contra a ordem divina. No contexto original, isso não era simplesmente uma categoria moral abstrata. Para aquela sociedade teocrática, onde lei divina e ordem social eram inseparáveis, os rechaim eram pessoas que ativamente desestabilizavam a comunidade, causavam injustiça e espalhavam o caos. Especialistas em antropologia do Antigo Oriente Próximo explicam que essas figuras eram vistas como ameaças existenciais à sobrevivência do grupo, não apenas problemas individuais. Agora, chegamos ao versículo mais devastador. Quando são destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? A palavra hebraica para fundamentos é shatot, que no contexto arquitetônico da época significava literalmente as pedras de base de uma construção. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as construções israelitas do período davídico usavam enormes pedras de fundação, algumas pesando mais de 2 toneladas, que eram cuidadosamente posicionadas para sustentar estruturas inteiras. Quando essas pedras eram removidas ou destruídas, o colapso era inevitável e catastrófico. Mas aqui está a revelação profunda que transforma tudo. Davi não está falando apenas de arquitetura física. Ele está usando uma metáfora que seu público compreendia visceralmente. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas pensavam em termos de ordem cósmica. Documentos da época, incluindo textos egípcios e mesopotâmicos contemporâneos, confirmam que civilizações antigas acreditavam que a estabilidade da sociedade dependia de fundamentos espirituais e morais estabelecidos pelos deuses. Quando esses fundamentos eram atacados, seja por injustiça, corrupção ou violência, toda a ordem social estava ameaçada. O que torna este salmo absolutamente extraordinário é a resposta de Davi. Em vez de concordar com o desespero implícito na pergunta, ele declara: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. A palavra templo aqui é Recal, que vem de uma raiz que significa palácio grande, ou lugar de habitação majestosa. Mas aqui vem a reviravolta histórica impressionante. Quando Davi escreveu este salmo, o templo físico em Jerusalém ainda não existia. Seria construído apenas por seu filho Salomão décadas depois. Então, a que templo Davi está se referindo? Linguistas hebraicos explicam que Davi está fazendo referência ao templo celestial, a morada eterna de Deus que existe independentemente de qualquer estrutura terrena. Isso era revolucionário, porque comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que babilônios, egípcios e cananeus
Acreditavam que seus deuses habitavam exclusivamente em templos físicos. Se o templo fosse destruído, o Deus era considerado derrotado. Mas Davi está declarando uma teologia radicalmente diferente. O trono de Deus está nos céus, absolutamente inabalável, completamente imune ao caos terreno. A expressão "os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens" usa uma linguagem antropomórfica fascinante. A palavra hebraica bachan, traduzida como provam, significa literalmente testar através do fogo, ou refinar como se refina metal. Especialistas em metalurgia antiga explicam que naquela época o processo de purificação de metais preciosos envolvia aquecimento extremo em fornalhas que atingiam temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. O ourives observava cuidadosamente o metal derretido, removendo impurezas até poder ver seu próprio reflexo na superfície líquida. Quando o metal estava perfeitamente puro, o processo terminava. Essa imagem transforma completamente nossa compreensão do sofrimento e das provações. Deus não está distante ou indiferente ao caos. Ele está ativamente observando, testando, refinando. O justo não está sendo abandonado no meio da tribulação. Está sendo purificado. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre processos de refinamento confirmam que é impossível remover impurezas sem calor intenso. O caos não é a ausência de Deus, é o método de Deus. O versículo 6 apresenta imagens de julgamento que podem parecer chocantes para leitores modernos. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Para entendermos isso, precisamos conhecer o contexto geográfico e histórico. A região de Judá ficava relativamente próxima das cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição catastrófica estava gravada na memória coletiva de Israel. Geólogos descobriram que a área ao sul do Mar Morto, onde essas cidades provavelmente estavam localizadas, apresenta evidências de atividade vulcânica e sísmica significativa na antiguidade. Arqueólogos encontraram camadas de cinzas e enxofre em sítios arqueológicos da região, confirmando eventos de destruição massiva por fogo. Mas a palavra-chave aqui é cálice, em hebraico kos. Antropólogos culturais revelam que na antiga cultura do Oriente Próximo, o cálice não era apenas um recipiente para bebida, mas um símbolo profundo de destino e porção determinada. Quando um rei oferecia um cálice a alguém, ele estava determinando a porção daquela pessoa, seja de bênção ou de julgamento. Documentos de tratados internacionais da época mostram que reis usavam a metáfora do cálice para formalizar alianças ou declarar guerra. O que Davi está dizendo é que cada pessoa bebe do cálice que escolheu através de suas ações. O destino não é arbitrário, é consequência de escolhas morais. E então chegamos ao versículo final, a revelação climática que amarra tudo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, os retos lhe verão a face. A palavra retos, em hebraico, é yashar, que significa, literalmente, aqueles que andam em linha reta, sem desvios. Mas aqui está a promessa extraordinária: verão a face. No contexto cultural da época, ver a face de um rei era um privilégio extremamente raro, reservado apenas para os mais próximos e confiáveis. Especialistas em protocolos de corte antiga explicam que a maioria das pessoas que se aproximavam de um rei precisava prostrar-se com o rosto no chão, nunca olhando diretamente para o monarca. Ver a face do rei significava intimidade, acesso, favor absoluto. Por séculos, teólogos debateram o significado pleno dessa promessa, até descobertas arqueológicas revelarem que em várias culturas do Antigo Oriente Próximo, ver a face do Deus era a expressão usada para descrever a experiência máxima de comunhão espiritual.
frequentemente reservada apenas para sacerdotes no momento de maior sacralidade nos templos. O que Davi está prometendo é que aqueles que permanecem firmes durante o caos, que se refugiam em Deus quando os fundamentos desmoronam, receberão não apenas proteção, mas intimidade divina absoluta. Agora, como aplicamos essa revelação milenar à nossa vida hoje? Vivemos em uma época onde os fundamentos parecem estar constantemente sob ataque. Valores que sustentaram sociedades por gerações estão sendo questionados. Instituições que pareciam inabaláveis estão desmoronando. Vozes ao nosso redor gritam constantemente para fugirmos, desistirmos, abandonarmos nossa fé, nossos princípios, nossa confiança em Deus. Mas a verdade testada por 3.000 anos de história permanece. O trono de Deus está nos céus, absolutamente inabalável. Quando você sente que tudo está desmoronando, quando conselheiros bem-intencionados sugerem que você fuja como pássaro, lembre-se de que Deus não mudou. Seus olhos ainda contemplam, suas pálpebras ainda provam. O processo de refinamento pode ser doloroso, mas é intencional. Você não está sendo abandonado, está sendo purificado. O calor que você sente não é para destruí-lo, mas para que o ourives divino possa ver seu próprio reflexo em você. A promessa permanece inalterada através dos milênios. Os retos verão a face de Deus. Não importa o quanto o caos ao seu redor pareça avassalador, não importa quantas vozes sugiram que você deveria desistir e fugir, sua posição não está fundamentada em circunstâncias temporárias, mas na eternidade imutável de Deus. O justo não cai, não porque ele seja forte em si mesmo, mas porque ele está enraizado em fundamentos que o inferno inteiro não pode abalar. Hoje, neste exato momento, Deus está olhando para você. Não com olhos de julgamento distante, mas com o olhar atento do ourives, que vê potencial de pureza absoluta. Ele está permitindo o calor, mas também está controlando a temperatura. Ele conhece o ponto exato onde o refinamento se completa. E quando o processo terminar, quando você emergir purificado do caos, você não apenas sobreviverá, você verá a face dele. Você experimentará a intimidade que reis antigos reservavam apenas para seus mais confiáveis. Você descobrirá que o maior privilégio não é a ausência de provações, mas a presença de Deus no meio delas. Então, minha pergunta final para você é esta: você vai ouvir as vozes que gritam para fugir como pássaro, ou você vai declarar com Davi, em meio ao caos absoluto, no Senhor me refugio? Porque quando os fundamentos da terra tremem, os fundamentos do céu permanecem inabaláveis. E é ali, nesse lugar de refúgio confiante, que você descobrirá que o justo realmente não cai, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. A verdade testada por 3.000 anos, confirmada pela história, validada pela arqueologia e selada pelo sangue de incontáveis mártires permanece. Deus está no controle e aqueles que nele confiam verão sua face. Que esta revelação milenar toque seu coração hoje e transforme sua maneira de enfrentar cada tempestade que vier. Você não está sozinho. Você nunca esteve, e o ourives divino está prestes a revelar seu reflexo perfeito em você.